Os 96 anos de Wagner foram repletos de fama, dinheiro e tragédia. Após a triste e controversa morte de Natalie Wood, Wagner encontrou conforto na atriz Jill St. John, com quem se casou 3 meses depois. Vamos explorar o amor, o luto e as incertezas persistentes que assolam este capítulo lendário de Hollywood, enquanto desvendamos as informações e atualizações mais recentes sobre esta cidade fascinante. Junte-se a nós nesta jornada rumo ao paraíso do passado, onde o brilho da cidade das estrelas encontra seus segredos mais profundos. Os pais de Robert eram imigrantes noruegueses e ele nasceu em Detroit, Michigan, em 1930. Wagner falhou em um de seus primeiros testes para o cinema quando adolescente. Mesmo assim, o encontro o emocionou e ele desenvolveu uma paixão pela atuação. Albert Cubby Broccoli, o conhecido produtor da série James Bond, logo passou a representá-lo. Seu primeiro filme, The Happy Years, de 1950, o ajudou a conseguir um contrato com a 20th Century Fox. A estreia de Wagner na Fox foi com o longa-metragem sobre a Segunda Guerra Mundial, Halls of Montezuma, em 1951. Comecei como um novato. Eu tinha 19 anos. Era o garoto da porta ao lado, mas sempre sentia que podia progredir e ter um papel melhor no próximo filme, lembrou Wagner. Dada a estreita ligação entre a vida e a morte de Robert e a de Natalie Wood, seria impossível falar de Robert sem mencioná-la. O ator de 18 anos exibia sua boa aparência nos estúdios da 20th Century Fox quando os dois artistas se conheceram em 1949. Natalie Wood, uma atriz mirim de 10 anos, imediatamente se interessou por ele. A jovem celebridade, cujo nome verdadeiro era Natalia Nikolaevna Zakharenko, começou a atuar aos 4 anos de idade. A jovem Natalie disse à mãe: "Um dia vou me casar com ele", depois de ver Wagner de relance. Ela chegou a se casar 2 vezes, e isso pode ter sido a causa de sua morte. Natalie se tornou uma renomada atriz, atuando ao lado de James Dean em Juventude Transviada. Wagner e Barbara Stanwyck conseguiram um papel em Titanic em 1953. Ele então teve um romance de 4 anos com Stanwyck, que era 23 anos mais velha que ele. Como ele revelou posteriormente em seu livro, seu estúdio o associou a Natalie Wood, de 18 anos, porque estavam preocupados com o impacto que essa ligação poderia ter em sua reputação. No entanto, Natalie já havia tido outros relacionamentos famosos. Quando Wood tinha 15 anos e Frank Sinatra, 38, eles namoraram. Wood foi apresentada a Sinatra ainda muito jovem por sua mãe russa, extremamente ambiciosa, que a vestiu com um vestido preto justo de festa e a deixou no apartamento dele. Segundo um relatório de 2003 da ex-assistente de Sinatra, tragicamente, Natalie sofreu abuso sexual por parte dele durante o relacionamento. Natalie já tinha experiência em relacionamentos. Robert e a belíssima Natalie formavam a combinação ideal para se tornarem queridinhos da mídia. A situação ficou ainda mais tensa quando eles embarcaram em uma viagem de carro pelos Estados Unidos, com estações de rádio noticiando avistamentos do casal dirigindo pelas rodovias, o que permitiu que multidões se reunissem nas ruas para aplaudi-los enquanto passavam pelas cidades americanas. Wagner estava bastante intimidado pelos relacionamentos anteriores de Natalie. Antes de Wagner, Wood havia namorado
superestrelas como o rei do rock and roll, Elvis Presley, e depois houve o infame relacionamento com o charmoso cantor pop Frank Sinatra. Natalie era uma das favoritas entre os famosos e Wagner tinha uma concorrência à altura. Natalie Wood e Robert Wagner casaram-se em 1957, quando ela tinha 19 anos e ele 27. Embora a parceria deles na mídia tenha sido um sucesso, os críticos ridicularizaram o primeiro longa-metragem que fizeram juntos, All the Fine Young Cannibals, em 1960. Natalie estrelou o aclamado West Side Story no ano seguinte. O casal glamouroso parecia viver uma vida perfeita, desfilando em tapetes vermelhos, posando em iates e brindando com champanhe. Mas o relacionamento deles era turbulento e estava à beira do fim nos bastidores. Isso se devia, em parte, ao fato de a estrela de Wood ter ascendido mais rápido que a de Wagner, o que afetou seu ego frágil. Como se não bastasse, havia rumores de que Wood teria tido um caso com seu colega de elenco, Warren Beatty, durante as filmagens de Esplendor na Relva. Era mais fácil aceitar a história de que o caso de Natalie com Warren Beatty levou ao término do relacionamento do que a realidade. Lana, irmã de Natalie, conta que um dia Natalie voltou mais cedo para a mansão da família em Beverly Hills e encontrou Robert Wagner na cama com David Cavendish, seu mordomo. Cavendish é descrito pela mãe de Natalie, Maria Gurdin, como um homem muito mais velho, afetado e com um sotaque inglês. Ela também diz que a presença do mordomo no antigo apartamento de 2 quartos de Wagner a deixou desconfiada e ativou seu instinto de proteção. Em seu livro Natalie Wood, a biografia completa, de 2020, a autora Susan Finstad revelou que o segredo mais bem guardado na vida de Natalie era o fim chocante de seu primeiro casamento, um conto de fadas, com o ídolo das meias brancas, Robert Wagner. Para proteger a imagem de Wagner, Natalie assumiu publicamente a culpa pelo divórcio repentino em 1962. Ela nunca desmentiu os boatos de revistas de fãs de que seu casamento com Wagner havia desmoronado por causa de um suposto caso que ela teria tido com seu colega de elenco Warren Beatty durante as filmagens de Splendor in the Grass. Finstad afirma que o boato falso foi divulgado como verdade. Apenas algumas pessoas de confiança conheciam a versão de Natalie. 3 amigas próximas de Natalie, a melhor amiga de sua mãe e sua irmã Lana, me contaram que Natalie encontrou Wagner em sua mansão em Beverly Hills. A carreira de Wagner foi ameaçada por esse tipo de escândalo, embora ele fosse conhecido por seu apreço pelas mulheres. Ao longo de sua carreira, disse que ele namorou diversas mulheres muito mais velhas, incluindo Bette Davis, 26 anos mais velha que ele, e Joan Crawford, 22 anos mais velha. Além delas, teve relacionamentos com Barbara Stanwyck, Audrey Hepburn, Claudette Colbert, Yvonne De Carlo, Anita Ekberg, Shirley Ann Field, Laurie Nelson, Joan Collins e Jill St. John. Sua irmã Lana, que tinha 15 anos na época, lembrou-se de Wood chegando à casa da família, ainda sangrando e soluçando, dizendo que seu casamento havia acabado. Lana afirmou que Natalie se trancou em um quarto e acidentalmente tomou uma overdose de comprimidos para dormir. Seus pais a levaram às pressas para um hospital para fazer uma lavagem estomacal. Ela nunca se recuperou da traição de Wagner, mas ele a convenceu a mentir para salvar sua carreira. Após o divórcio,
Natalie passou por intensa psicanálise, brincando mais tarde que suas despesas com terapia eram pelo menos equivalentes ao orçamento anual de defesa da maioria dos países da América Central. Após o término do relacionamento, Wagner não perdeu tempo e voltou ao mundo dos encontros, possivelmente desmentindo os rumores de que Natalie o teria flagrado na cama com outro homem. Ele estava trabalhando na Europa quando retomou o contato com sua antiga amiga, a atriz Marion Marshall, conhecida por seus papéis com Dean Martin e Jerry Lewis. Os dois passaram 2 anos filmando na Europa, antes de se casarem em 21 de julho de 1963 e terem uma filha chamada Katie Wagner. A carreira de Wagner estava em declínio e seus papéis coadjuvantes ao lado de Peter Sellers e David Niven em A Pantera Cor-de-Rosa, 1963, não ajudaram. Quase na mesma época, Natalie Wood começou a namorar o filho de Michael Caine e David Niven. Eu era contra fazer TIFF, mas Lew Wasserman disse: "Quero que você esteja na TV Guide toda semana." Wagner afirmou mais tarde que sua carreira melhorou depois que assinou com a Universal Studios. Sua situação nos Estados Unidos havia ficado tão ruim que ele passou uma semana interpretando o Sr. Roberts em um resort de férias nos arredores de Chicago. Wagner teve a sorte de contracenar com Paul Newman em Harper em 1966. Eu teria perdido a oportunidade se não tivesse ouvido o Low. Roland Kibbe escreveu o personagem para mim. Este é o seu meio, você tem que tentar, você vai ser incrível. A carreira de Wagner decolou após o sucesso instantâneo do espetáculo. Embora sua carreira estivesse em ascensão, seu casamento estava em crise. Em junho de 1970, ele e Marion se separaram e, naquele mesmo mês, Wagner ficou noivo de Tina Sinatra. Wagner gostava de passar um tempo na propriedade de seu pai, Frank Sinatra, em Palm Springs. Mas logo depois, algo o fez cantarolar o sucesso de Nancy Sinatra enquanto agredia Tina. Entretanto, Natalie Wood casou-se com o agente de talentos britânico Richard Gregson em 1969. Contudo, assim que ele soube do divórcio em 1972, Wagner terminou o relacionamento com Tina e convidou Natalie, grávida de 6 meses, para sua casa em Palm Springs. O casal logo chocou o mundo ao comparecer junto ao Oscar. A irmã de Wood comentou que parecia que o mundo inteiro estava comovido com a reconciliação. Para comemorar o casal feliz e reunido, fez um passeio de barco. Os dois famosos estavam apaixonados novamente, mas uma tempestade se aproximava. Então, em junho de 1972, o casal, que reatou o relacionamento, embarcou rumo à Inglaterra a bordo do luxuoso navio de cruzeiro Queen Elizabeth II. Wagner estava indo para a Europa para promover o thriller britânico Madame Sin em 1971, a desculpa perfeita para Robert, um apaixonado por barcos, levar Natalie em uma travessia atlântica à moda antiga. O primeiro aviso. Durante a travessia, ondas assustadoras de 21 metros atingiram o veleiro e não deram trégua por 4 dias. Finalmente chegaram em segurança à terra firme no Reino Unido e decidiram casar-se novamente. A viagem no quê? Deveria ser romântica, mas só piorou a hidrofobia de Natalie Wood. Apesar disso, eles alugaram um iate chamado Rambling Rose para o segundo casamento,
onde os convidados assistiram à cerimônia ancorados em Paradise Cove, perto de Malibu. Antes de os recém-casados partirem para a ilha de Santa Catalina para sua segunda lua de mel, Wagner ficou tão furioso com o fato de o marido de Lana ter vendido fotos do casamento para um tabloide que não falou com ela por anos. Sem que o casal soubesse, a ilha de Santa Catalina se tornaria o cenário de um dos mistérios de assassinato mais duradouros de Hollywood. Wagner havia comprado um iate de 18 metros chamado Challenger em 1975. O casal não estava satisfeito com o nome, pois mudar o nome de um barco trazia azar. Natalie adorava um poema de William Wordsworth que continha a palavra esplendor, então eles decidiram batizar sua nova embarcação de Esplendor. No entanto, esplendor tinha um significado mais profundo. A palavra foi usada no filme de Natalie, Splendor in the Grass, sobre seu suposto caso com Warren Beatty. Independentemente da veracidade dos rumores, Wagner se lembrava deles cada vez que pisava em seu barco. Isso deixava Natalie com ciúmes e sugeria que estavam jogando jogos psicológicos. Os papéis se inverteram. A carreira de Wagner estava em ascensão, enquanto a de Wood declinava. Em 1981, ele conseguiu o papel principal em Heart to Heart, contracenando com Stephanie Powers. A série semanal foi uma das mais populares da televisão no início dos anos 80, principalmente devido à química em cena entre Wagner e sua deslumbrante colega ruiva. Natalie Wood e o público acreditavam que Wagner e Stephanie Powers eram um casal na vida real. Certo dia, Natalie e 2 de seus filhos foram ao estúdio de Heart to Heart para surpreender Wagner, que estava filmando uma cena de amor com Stephanie Powers. As crianças começaram a chorar quando Natalie e as meninas chegaram ao estúdio na pior hora possível. Enquanto circulavam rumores de que Wagner e Stephanie Powers seriam as próximas grandes estrelas de Hollywood, Natalie conseguiu um papel no filme de ficção científica Brainstorm, em 1983, estrelado por Christopher Walken, que acabara de ganhar o Oscar de melhor ator por O Franco Atirador em 1979. Natalie achava que ele era a melhor coisa desde o pão fatiado. Segundo Lana Wood, Natalie estava apaixonada por Walken e talvez ainda sentisse inveja do relacionamento do marido com Powers. Ela o convidou para passar o fim de semana do Dia de Ação de Graças com eles a bordo do Esplendor, tendo Dennis Davern como único outro acompanhante. Os 3 atores foram de bote até Isthmus Cove para jantar depois que o capitão Davern ancorou o Esplendor perto de Avalon, na ilha de Santa Catalina. Os funcionários do restaurante lembraram que o grupo havia bebido muito, e quando os 3 voltaram de bote para o Esplendor, Wagner exibia uma combinação perigosa de álcool, ciúme e raiva. Wagner não pôde deixar de notar a proximidade de sua esposa com a nova amiga e provavelmente pensou que Walken ameaçava seu casamento, seu orgulho e seu ego. De volta ao iate, os 3 atores continuaram a beber e o capitão Davern juntou-se a eles. A noite terminou com uma discussão acalorada entre Wagner e Wood, presumivelmente devido à intimidade excessiva e aos toques inapropriados dela em relação a Walken. O corpo de Wood foi encontrado boiando perto do bote do barco em 29 de novembro de 1981, a cerca de 1 milha do Esplendor. Exames de sangue indicaram que ela havia bebido muito e havia hematomas recentes em suas pernas e braços, além de uma escoriação na bochecha esquerda.
A versão oficial dos fatos era de que Natalie Wood se afogou ao tentar embarcar no bote enquanto estava embriagada. Mas será que foi isso mesmo? Em teoria, era um caso claro de afogamento acidental, mas alguns detalhes não batiam. Principalmente o medo terrível de água que Natalie Wood tinha, especialmente de se afogar. Por que alguém tentaria entrar em um bote no meio da noite se tivesse tanto medo de águas profundas? E essa não foi a única coisa perturbadora que Wagner mencionou durante seu segundo interrogatório, que foi interrompido pelos detetives devido ao seu estado emocional. A autópsia de Natalie Wood, realizada pelo legista Dr. Thomas Noguchi, revelou que ela havia bebido 7 ou 8 taças de vinho na noite anterior e que alguns de seus hematomas poderiam ter sido causados por uma queda. No entanto, o que foi estranho na autópsia foi que Noguchi minimizou o alto nível de álcool no sangue de Wood, seus hematomas e quaisquer outras evidências que pudessem ligar Robert Wagner à sua morte. Por que o legista se opôs tanto ao envolvimento de Wagner, então? Bem, acontece que o legista Noguchi já estava em maus lençóis por causa da autópsia que realizou no ator William Holden. Ele havia revelado informações demais sobre o consumo de álcool de Holden naquele caso, então Noguchi não ia repetir o erro. Havia também uma conexão significativa e mais sinistra entre as duas mortes. O capitão da equipe e principal testemunha do caso, Dennis Davern, está indignado com o fim repentino do interrogatório de Wagner como suspeito. Sabe, o que é justo, disse ele. Deem a Natalie não apenas uma voz, mas também paz de espírito. O detetive Ralph Hernandez se aposentou após 11 anos investigando Wagner. Novas informações forçaram a reabertura do caso em 2011, com a causa da morte sendo declarada como afogamento e outros fatores indeterminados. Hernandez concluiu em 2018 que Wood havia sido espancada na noite anterior à sua morte. Wagner se recusa continuamente a cooperar com os investigadores e nega qualquer participação. Por outro lado, Davern está certo de que existem provas claras e convincentes contra Wagner. Embora possa parecer uma estranha coincidência, Robert Wagner era bem conhecido de William Holden. O ator mais velho namorava Stephanie Powers, colega de elenco de Wagner em Heart to Heart, com quem Wagner tinha uma ótima química em cena e de quem Natalie sentia muita inveja. O fato de William Holden também ter falecido inexplicavelmente tornou as coisas ainda mais estranhas. Em 12 de novembro de 1981, um homem bêbado tropeçou em um tapete, cortou a testa em uma mesa de cabeceira e morreu sangrando. Natalie faleceu apenas 2 semanas depois. Será que a vida está se tornando cada vez mais parecida com arte para o Sr. e a Sra. Hart, assim como para Stephanie Powers e Robert Wagner? Teria sido um caso de quando se conheceram foi assassinato? Nos meses que se seguiram ao afogamento de Natalie Wood, Robert Wagner lidava com a necessidade de minimizar os danos. O capitão do buco ficou hospedado na casa de Wagner e relatou que teve dificuldades para sair. O lugar era extremamente assustador e os guarda-costas de Wagner o impediam constantemente de partir. Por que Wagner tinha medo de deixar Davern falar e até onde ele iria para manter o silêncio do capitão? De repente, Davern começou a receber ofertas para papéis em comerciais, chegando até a conseguir um papel em Heart to Heart. Então, Wagner começou a dar a Davern grandes quantias em dinheiro. Seus amigos achavam que Wagner o estava pagando para ficar calado.
Mas o que o capitão sabia que não estava revelando? Ao longo dos anos, Davern provocou a mídia dizendo que tinha informações privilegiadas sobre o mistério, mas nunca as revelou. Foi só depois disso que me dei conta do que havia acontecido. Escreveu Wagner em sua biografia de Wood, de 1986, alegando que ela caiu no mar enquanto tentava apertar a corda do bote porque o barulho da embarcação menor batendo no iate aí estava mantendo acordada. Após escorregar nos degraus, ela bateu com a cabeça no barco. Só espero que ela estivesse inconsciente quando caiu na água. Wagner revelou ainda, em sua biografia de 2009, Pieces of My Heart, na qual admitiu abertamente que se sentia profundamente responsável pela morte de Wood, dizendo: "Eu teria feito qualquer coisa no mundo para protegê-la, e sim, eu me culpo. Se eu estivesse presente, poderia ter agido. Eu não estava, mas um homem é responsável perante a pessoa amada, no final das contas. Mas muitos detalhes chamam a atenção. E a briga violenta, os ferimentos e hematomas, e a paquera com Christopher Walken." Eventualmente, o capitão Davern se pronunciou, e levou anos para que ele compartilhasse sua versão do que aconteceu naquela noite, mas os detalhes eram explosivos. Ele agora alega que depois que os 3 atores voltaram para seus quartos após o jantar, continuaram bebendo e Wagner perdeu a cabeça com o flerte entre Wood e Walken, quebrando uma garrafa na mesa e acusando Walken de tentar roubar sua esposa. Walken se desculpou e foi para o seu quarto, enquanto Natalie correu para o dela. Mas a história ainda não havia terminado, nem de longe. Depois que Wood e Walken foram para seus quartos separados, Davern alegou ter continuado bebendo com o marido semicorno. Quando Wagner foi verificar como estava sua esposa, ouviu o que descreveu como uma briga, como nunca tinha ouvido antes. O casal estava brigando, gritando e atirando objetos um no outro. Mais tarde, Davern ouviu alguém desamarrando as amarras do bote e alegou ter encontrado Wagner na plataforma de banho, com a aparência desarrumada e suada, como se tivesse se envolvido em uma briga. No entanto, estando completamente embriagado, o capitão Davern se esqueceu totalmente da discussão, da aparência desgrenhada de Wagner e do fato de alguém ter mexido nas cordas do bote. Consequentemente, os 2 homens continuaram bebendo antes de Davern ir verificar como ela estava. Um casal em um barco ancorado perto do Esplendor ouviu uma mulher gritar: "Socorro! Alguém, por favor, me ajude!" Eles também ouviram uma voz masculina responder: "Tudo bem, querida, nós vamos te resgatar." Mas pensaram que fossem apenas foliões noturnos brincando na água. Será que aquela voz masculina era de Robert Wagner? Se assim fosse, por que ele não ajudou a esposa a sair da água enquanto se afogava? Por quase 40 anos, o mistério permaneceu. Wagner e Davern deram o alarme a 1h30 da manhã, até que o capitão sugeriu procurar na água com holofotes e dar uma volta para tentar encontrar Natalie. Wagner rejeitou imediatamente essas sugestões, afirmando que não queria que outros navegantes próximos soubessem que algo estava errado. Após o depoimento do capitão e a petição subsequente, o legista alterou a descrição da morte de Natalie Wood de afogamento acidental para afogamento e outros fatores indeterminados. Em 2018, quase 4 décadas após seu afogamento, os investigadores nomearam Robert Wagner como pessoa de interesse. Em 2011,
o Departamento de Homicídios do Gabinete do Xerife de Los Angeles reabriu a investigação sobre a morte dela depois que várias novas testemunhas se apresentaram, contestando as declarações contraditórias de Wagner. Como resultado do depoimento atualizado de Davern, as pessoas passaram a suspeitar que algo estava errado. No Dia dos Namorados de 1982, Robert Wagner começou a namorar novamente, menos de 3 meses após a morte de sua esposa. Ele não se casou com Stephanie Powers. Em vez disso, sua nova namorada ruiva foi Jill St. John, a Bond Girl de Os Diamantes São Eterno, a quem conhecia desde a década de 1950. Após 8 anos juntos, Robert se casou com Jill em 1990 e eles continuam juntos até hoje. Robert Wagner continuou atuando e, apesar de um sucesso moderado como o braço direito do Dr. Evil na trilogia Austin Powers, sua carreira está eternamente ofuscada por seu envolvimento na morte de Natalie Wood. Quase 2 décadas após a morte enigmática e trágica da estrela de Hollywood, Natalie Wood, sua irmã, Lana Wood, compartilha um relato angustiante que aponta para uma possibilidade arrepiante. Em uma entrevista reveladora com Megyn Kelly, Lana afirmou: "Eu sei exatamente o que aconteceu. Pelo que Dennis, o capitão do barco, me contou", insinuando nuances sombrias que o público desconhecia. Conforme a noite avançava, as tensões aumentaram, culminando em um confronto violento. Lana relatou com visível angústia: "Eles brigaram feio. Dennis ouviu barulhos violentos, como se móveis estivessem sendo arremessados. Ele tentou intervir, mas R.J. Wagner o advertiu severamente para que ficasse de boca fechada. Pouco depois, o capitão, intrigado pelo barulho, viu R.J. sozinho no convés, em uma situação suspeita. Quando perguntado sobre o paradeiro de Natalie, R.J. apenas respondeu: "Ela se foi." Aquele silêncio gélido, como era naquela época, persistiu. O documentário Natalie Wood, What Remains Behind, produzido pela filha de Natalie, Natasha Gregson Wagner, que adotou o sobrenome do padrasto, foi lançado pela HBO em 2020. É uma celebração da vida e do legado de Natalie. E embora Lana Wood acredite que Wagner tenha tido participação na morte da irmã, Christopher Walken afirma que foi um trágico acidente. Revelações recentes do capitão Dennis Davern revelaram que Natalie esteve aterrorizada durante toda a viagem e sabia que seria assassinada. O envolvimento de Robert Wagner na morte de Natalie permanecerá um segredo até que, esperançosamente, a verdade venha à tona. Até lá, algumas pessoas continuarão desconfiadas, assim como o belo e jovem mar. Robert, então, com 86 anos, falou sobre o falecimento de Natalie em uma entrevista exclusiva para a revista People em 2016. "Ficamos todos devastados com a perda e nos apoiamos mutuamente", disse ele. A conversa também abordou sua ligação com Natasha, com quem ele ainda mantém uma relação próxima, apesar do afastamento da tia. Para manter as irmãs unidas, Wagner criou Natasha da mesma forma que faziam antes de Natalie falecer. "Meu vínculo com Natasha é muito intenso", disse ele sobre ela. "Ela significa tudo para mim e nos apoiamos mutuamente ao longo dos anos." Parece que Robert tem passado por um momento difícil ultimamente. Foi revelado que ele foi diagnosticado com demência aos 90 anos. Jill St. John, sua esposa, tem sido vista debilitada em uma cadeira de rodas. Além disso, apesar dos apelos do pai, Courtney Wagner, sua filha,
recaiu no alcoolismo e se recusa a retornar ao tratamento. Uma pessoa próxima a ela disse: Courtney continua sua luta contra os remédios controlados e o álcool. Robert não sabe o que fazer. Ele tem se esforçado ao máximo para ajudá-la a manter sua recuperação. Courtney também enfrentou dificuldades, incluindo a perda de seu noivo em um acidente de moto e um encontro com a polícia. Se você assistiu ao vídeo até aqui, significa que gostou. Inscreva-se e não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Gostaria que eu investigasse detalhes mais específicos sobre a reabertura da investigação em 2011 ou os relatos das testemunhas daquela noite?